Olá pessoal, tudo bem? Tio Sam na área. Na aula de hoje sobre história, nós vamos viajar pelo totalitarismo e a Segunda Guerra Mundial. Vamos entender quais foram os governos totalitários que apareceram e o que aconteceu no período chamado entre guerras, certo? Entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, que é 1918 a 1938. Esse período aí nós vamos encaixar para vocês o totalitarismo, não esquecendo também de falar da crise de 1929. Segue o tio Sam, beleza? Olha só, período entre guerras. O que é que acontece? A crise de 1929 e a ascensão dos regimes totalitários. Esse período entre guerras, ele vai no final da Segunda Guerra Mundial, ok? E que é 1918 e antes da Segunda Guerra Mundial, ok? Que a Segunda Guerra Mundial começa em 39 a 1945. E aí, esse período entre guerras, que é 1918 a 1938, nós tivemos aí a ascensão dos regimes totalitários, como também a crise de 1929, ok? Então, a crise de 1929 foi uma grande recessão econômica. Pois bem, 1929, a crise conhecida como a Grande Depressão, certo? A crise de 1929 foi uma grande crise econômica que atingiu os Estados Unidos, isso no período da década de 20, tá certo? Que grande parte do mundo capitalista sofreu, principalmente os Estados Unidos, por ser uma grande potência, né, saindo aí da Primeira Guerra Mundial. Então, é um período conhecido, como eu falei anteriormente, um período entre guerras, certo? Então, a Primeira Guerra ela termina em 1918. Em 1929, você já tem aí uma grande queda da Bolsa de Valores de Nova York e conhecida assim como a Grande Depressão. Olha só. Tu sabe a causa da crise de 1929? O porquê aconteceu? Você vai saber agora. Então, a principal causa foi a superprodução. Beleza? Então, Estados Unidos estavam produzindo muita mercadoria e não tinham mercado consumidor. Que um dos principais mercados consumidores era a Europa. Só que a Europa estava vivendo um período pós Primeira Guerra, certo? Então estava nesse período entre guerras, entre a Primeira e entre a Segunda Guerra, ok? Primeira Guerra Mundial, 1914 a 1918, relembrando, e a Segunda, 1939 a 1945. Então nós estamos... Pois bem, é isso aí. Totalitarismo. O que é o totalitarismo? É um tipo de governo, ele não democrático, cujo controle é unicamente exercido pelos seus dirigentes, certo? Então você vai ter aí um governo autoritário, tá certo? Controlando tudo e todos e que retém os direitos das pessoas, ou seja, o direito de ir, de vir. A censura também está presente no período totalitarista, beleza? Então, regime do governo no qual só um partido político é permitido, que é chefiado por um líder absoluto que se mantém no poder, usando de força e violência. Então, pois bem, gente, esses governos totalitários, anote as principais características de cada um, tá certo? Geralmente nacionalistas e extremados, ou seja, também tem a questão da xenofobia, que é perseguição e aversão quem é estrangeiro, totalitarismo, militarismo, anticomunismo, antiliberalismo, unipartidarismo, culto ao líder, propaganda governamental e educação dirigida. Então aí você tem as principais características dos governos totalitários, beleza? Repetindo, nacionalismo extremado, totalitarismo, o militarismo, anticomunismo, antiliberalismo. Outro regime totalitário é esse aí, o fascismo, certo? O fascismo é um regime autoritário de extrema direita, não esqueça disso, desenvolvido por esse carinha aí, o Mussolini, que é Benito Mussolini, certo? Então, em 1919, na Itália. O termo fascismo, galerinha do bem, significa fascínio, tá certo? Que era o nome de um grupo político que surgiu lá na Itália no final do século XIX e começo do século XX, beleza? De modo geral, para você perceber, o fascismo é identificado como um regime implantado por esse cara aí, o Benito Mussolini, na Itália no período pós. Pois bem, galera, aí você tem a ascensão do fascismo, tá certo? Então,
Os italianos, ele era um povo que possuía um extremo sentimento de nacionalismo, de nacionalidade, tá certo? A sua identidade no povo italiano, não é? A nação era determinada pela unidade deles. Eram muito unidos com relação à raça, à língua, à cultura, até o seu próprio território. Ok? Então esse sentimento de nacionalismo foi profundamente atingido no período posterior à Primeira Guerra Mundial. Certo? Então, pelo não cumprimento integral das promessas por parte dos... Isso aí. Quem foi Mussolini? Gente, Mussolini foi o maior líder, tá certo, da Itália durante o período de 1922 a 1943, né? Foi o primeiro ideólogo totalitário da Europa a chegar ao poder máximo de uma nação da Europa Ocidental. E aí você vem com outro regime, né, totalitário, que é o nazismo, certo? Ele surge com o fim da Primeira Guerra Mundial, que é 1914-1918, regime monárquico, ok? Caiu, tá certo? Dando a República Weimar, a democracia, certo? Em 1918 a Alemanha derrotada encontrava-se em uma profunda crise, ok? Para sair da guerra e manter o que restou do seu exército, ele assinou um acordo de paz, conhecido como Tratado de Versalhes. Certo? Esse tratado, além de responsabilizar a Alemanha pela Primeira Guerra, proibia também o país de fabricar armas, tanques e aviões. E obrigava também a devolução do território. É isso aí. Aí vem a pergunta que não quer calar, beleza? Quem foi Adolf Hitler? Adolf Hitler foi um militar e político, líder do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Você sabia disso? Também conhecido pelo Partido Nazista e um ditador alemão. Ok? Ele nasceu na Áustria no dia 20 de abril de 1889. Ok? 1889. E faleceu na Alemanha no dia 30 de abril em Berlim. Beleza? É isso aí. Aí você tem Adolf Hitler, né? O nazismo ficou marcado pelos seus ideais antissemitas, beleza? Ou seja, é um preconceito e hostilidade contra o povo judeu. Os nazistas também perseguiram, torturavam e matavam comunistas, negros, homossexuais e outras pessoas que não eram, deixa bem claro aí, enquadrados dentro da chamada raça ariana, ou seja, a raça superior alemã defendida pelo partido nazista. Olha só que cara de pau desse cara aí, né? Então defendeu uma raça superior. Ele acreditava que os alemães seriam melhores e superiores a toda e qualquer sociedade distribuída. Pois bem, totalitarismo é uma forma de governo no qual o mesmo é comandado rigidamente por uma única pessoa. Beleza? Então fica aí a dica. Então, totalitarismo, uma forma de governo no qual o mesmo é comandado rigidamente por uma única pessoa. Certo? Geralmente com braço de ferro. Beleza? Então aí você tem o Stalin, tá? Que é o stalinismo. Foi a mais grave degeneração que o marxismo sofreu, transformando a antiga União Soviética em uma ditadura totalitária e burocrática, responsável pela morte de milhões de soviéticos. Em média, 20 milhões de soviéticos aí perderam a sua vida por conta desse governo autoritário. Governo autoritário esse que ele procura controlar. Olha só, quem foi Stalin, tá? Stalin. Joseph Stalin foi o segundo presidente da antiga União Soviética, beleza? De 1922 a 1953. Ele foi o responsável pelo crescimento econômico da antiga União das Repúblicas Soviéticas Socialistas, ok? União das Repúblicas Soviéticas Socialistas. Foi o cara, ok? Responsável por todo o crescimento econômico. E a partir daí, observe que com esse governo, ele entra naquele período chamado de Guerra Fria, né? Que foi a luta aí, tá certo? Indireta, tá certo? Ideológica entre capitalistas e socialistas. Observe que a antiga União Soviética, ela participa aí como país. Então aí, gente, chegamos ao fim dessa grande aula que falávamos sobre totalitarismo e a questão da crise de 1929, tá certo? Tudo isso aconteceu entre o período de guerras, certo? Não vai esquecer, entre o período de guerras, que foi 1918 e 1938. Nesse período aí, tivemos a crise de 1929 e o totalitarismo, beleza? Segue o Tio Sam. Na próxima aula a gente continua. Valeu?